E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, leremos o capítulo 14. Agora o principal, o Senhor está aqui, a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la e possamos ser instrumento do Senhor, se assim for a sua vontade, para que mais pessoas a conheçam, para que se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, Senhor. Em o nome do Senhor, eu já te agradeço. Amém. Bem, temos 32 versículos nesse capítulo e diz o versículo 1 em diante: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra e unir-se-ão a eles os estrangeiros e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tornarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas. Na terra do Senhor cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse montejo contra o rei da Babilônia e dirás: Como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cedro dos dominadores, que feriram os povos com furor, com golpes incessantes. E com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Até os cíprices se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: Desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, desde o profundo, se turba por ti para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos esses respondem e te dizem: Tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa por baixo de ti. Uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, repetindo o 12º versículo do capítulo 14 do profeta Isaías, que nos diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-se e dizer-te: É este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punham o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que os seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo, coberto de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei à possessão de ouriços e a lagoas de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. 24º versículo do capítulo 14 de Isaías nos diz: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele.
Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? No ano que morreu o rei Acás, foi pronunciada esta sentença: Não te alegres tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. 31º versículo do capítulo 14 de Isaías nos diz: Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia toda, treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. 32º e último versículo do capítulo 14 de Isaías nos diz: Que se responderá, pois, os mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontraram refúgio os aflitos do seu povo. Pois bem, por meio de 32 versículos, nos fala o capítulo 14 de Isaías sobre o hino triunfal da queda da Babilônia, até o versículo 23. Do versículo 24 ao 27 nos fala da profecia contra os assírios, e do versículo 28 ao 32 da profecia contra os filisteus. Pois é sempre assim quando determina o Senhor, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Há sempre triunfo àqueles que o Senhor se compadece. Inicia o versículo 1 dizendo: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e esses se achegarão à casa de Jacó. Aqueles a quem Deus determina sua promessa, nada nem ninguém os afastará dessa conquista. Porque nos diz claramente o Senhor, conforme o 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Possamos colocar toda a nossa fé e viver como nos diz o Senhor, conforme a sua semelhança. E que possamos, submissos apenas a Deus, afirmar, como a parte B do versículo 24 em Isaías: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Que possamos ter a segurança e a certeza, uma fé colocada em prática naquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas. É o que desejo. Sucesso!